Conta pra gente. Apoio Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Regos, trabalhe do seu jeito. Imagine um planeta onde a tecnologia e a responsabilidade social são conceitos inseparáveis. São 13 milhões de encomendas entregues todos os anos ao seu destino, dividido em 94 filiais que representam a maior empresa de logística do país. A força de mais de 6.700 pessoas, com muita coragem e vontade de crescer. A Braspress é esse planeta azul. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Regos é líder mundial em soluções flexíveis de espaço de trabalho. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Grandes empresas de sucesso já nos escolheram, tornando seus negócios cada vez melhores. É muito mais do que apenas um espaço. São escritórios mobiliados, escritório virtual, coworking, salas de reunião e acesso a mais de 3.000 lounges. Escolha e encontre seu local de trabalho ideal. Ligue ou acesse regos.com.br. Regos, trabalhe do seu jeito. Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, Conrado Melhado, aqui no Conta Pra Gente. Hoje vamos falar com um visionário do mundo dos negócios e um perito em gestão. Ele começou sua carreira profissional aos 8 anos de idade como engraxate. Com foco, organização e disciplina, se transformou nos grandes gurus da administração, foi presidente de grandes empresas como Tecnisa, Polaroid do Brasil e Grupo HSM. Fora isso, é o colunista da CBN do quadro Gestão Descomplicada, escritor de 7 best-sellers, foi renomeado pela revista Exame e a Veja como um dos maiores palestrantes do Brasil, completou 37 anos como gestor e professor de administração e ele que arrebata todo mundo com as suas palestras, Carlos Alberto Júlio. Prazer ter você aqui, viu, velho? Prazer mesmo. Que honra, Carlos. Obrigado Prazer por nos receber e abrir as portas da sua casa para quem está em casa assistindo. Então, vamos lá. Hoje queremos conhecer o Carlos Alberto, o grande palestrante, o grande CEO. O grande é tudo por conta do Conrado, hein? E também o Carlos Alberto do dia a dia, essa simplicidade, esse prazer. carisma que você tem e o apreciador de um bom vinho. É verdade, essa parte é verdadeira. Carlos Alberto Júlio, conta pra gente. Carlos, você é sócio-head de Estratégia e Inovação da Locomotiva Instituto de Pesquisa. Fora isso também, você é consultor e conselho de grandes empresas como o Grupo Camil de Alimentos, Aramis, também coaching de vários presidentes de empresa, professor da ISPM, da IBMEC, da FGV, da FIA, e você estudou fora do país em algumas universidades de renome, como Harvard Business School e a London Business School. Até hoje os cinco me aceitaram. Carreira brilhante. E agora vamos falar um pouco do começo da sua carreira, quando você começou aos 8 anos de idade como engraxate. E eu sei que tem história antes disso até. História antes. Conta pra gente. Então, Conrado, é o seguinte, a história começa, primeiro que eu sou filho de portugueses, pai e mãe. Sim. Você sabe que o português, quando vem para esse país, o sonho dele é montar uma padaria. Com certeza. Né? Então o português vai, monta uma padaria, um bar, uma mercearia e é assim que se começa. Com certeza. Então filho de português já começa a trabalhar desde que nasce, porque você nasce atrás do balcão, não é verdade? Mas teve um período, e sempre morei na periferia de São Paulo, fui criado, nasci no Ipiranga. No Ipiranga, nasci no Ipiranga. Inclusive agora, Luiz Helena Trajano no Magazine Luiza, minha madrinha, está empenhada agora em fazer a recuperação do Museu do Ipiranga, nos jardins nos quais minha mãe me levava, inclusive, para brincar naqueles jardins, né? Mas o que acontece? Eu fui criado lá na periferia e teve um período
que meu pai vendeu um bar que ele tinha no Ipiranga e foi morar mais no subúrbio ainda, certo. Na Vila Carioca. Vila Carioca. Na Vila Carioca, inclusive atrás da minha casa eram os campos de futebol de várzea, onde inclusive o ex-presidente Lula era goleiro em um desses times. O time que jogava no sábado, que é o segundo quadro. Ele nunca jogou no primeiro quadro, tá? Tô fazendo uma ilação, isso é fato. Mas aí acontece o seguinte, meus pais ali com alguns problemas financeiros e tudo mais, e o fundo da minha casa dava para esses campos de várzea. Certo. Né? E minha mãe, em Portugal, antes de vir para o Brasil, ela trabalhava numa casa de pessoas, de aristocratas, casas assim que você tinha 14, 15 empregados numa casa. Sim. E ela era cozinheira. Não sei se você sabe que em Portugal e em muitas culturas, a cozinheira só perde para a governanta. Ela é a segunda na hierarquia. Com certeza. Então minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. E fazia um bolinho de bacalhau que desculpe os meus amigos lá do 53, do Conde, mas era muito melhor. Muito bem. O Albino foi mal. Mas aí é o seguinte, então tinha aqueles campos de futebol, eu tinha lá uns 5, 6 anos de idade, e eu falava pra minha mãe, faz os bolinhos que eu vou vender no campo. Porque o que acontecia no campo de futebol? O pessoal na várzea, a fileira da frente fica agachada e o pessoal fica em pé atrás. Sim. Eu era pequenininho, a minha mãe pegava uma bandeja de alumínio, eu lembro, Conrado, direitinho, a minha mãozinha, a bandeja encaixava certinho. 6 anos de idade? 6 anos. Nossa. E eu ia vendendo, então eu passava com aquele cheirinho no nariz do cara, né? Matador. Bom, então o que eu fazia? Meu pai pôs um caixote de cada lado do muro, eu subia o caixote, pulava o muro e ia vender os bolinhos de bacalhau. E aí aconteceu um fato interessante que me marcou até hoje, tanto que em um dos meus livros eu começo com essa introdução, justamente o meu livro sobre negociação. Porque o que acontecia? Eu saía, minha mãe enchia a bandejinha, eu ia lá, vendia, voltava com um massinho de dinheiro que mal cabia na minha mão, entregava, e ela ainda não tinha uma outra fornada de bolinhos fritos. E um dia ela vira para mim, Conrado, e fala assim, você já vendeu? Já vendi, mãe, tá aqui o dinheiro, tá aqui a bandeja vazia. Ela falava, nossa, você é melhor vendedor do que eu sou cozinheira. Nossa! Olha que interessante. Que elogio eu sempre tive da paixão mãe. Pela área de vendas. Quer dizer, a gente sabe que mãe vaticina, né? Pro bem e pro mal. Isso foi o meu primeiro trabalho fora de casa, digamos assim, né? Depois vem o que você falou, que é Engraxate. O Engraxate, aí eu já morava no Jabaquara, na Vila Guarani. Certo, grande Jabaquara. E ali na Vila Guarani tinha na Avenida Dederitin, acho que ainda existe, esquina com a Avenida do Café, uma padaria chamada Santa Marina. Santa Marina. Santa Marina. E essa padaria tinha 2 colunas entre as portas. Uma coluna ficava um senhor que vendia bilhetes de loteria. Sim. Né? E na outra coluna ficava a minha cadeira de engraxate. Eu subia a Avenida do Café, com uma cadeira e uma caixinha de engraxate, e eu trabalhava ali 3, 4 horas à tarde, né? Sim. Porque eu estudava de manhã. Pô, nunca largou os estudos, que nunca bênção. larguei. Então, mas você sabe, Conrado, que isso é uma coisa interessante. Colocou um ponto interessante. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E não estou aqui pregando que a criança deva, em vez de estar na escola, estar trabalhando. Acho que a criança precisa ser educada e preparada primeiro. Então, o ambiente da escola, do lazer, dos esportes, é muito importante. Mas o trabalho nunca me fez mal. Carlos Alberto Júlio, agora um salto do profissionalismo. O seu primeiro emprego formal até você virar trader da Davar. Eu sei que aí tem um curto espaço de tempo que você alavancou. O programa tem 2 horas de programa, a gente consegue contar a história inteira. Mas vamos abreviar. Não, é que a história foi assim. Eu fui trabalhar no balcão do Foto Kodama, lá na Vila Mariana. Sim. Também para fundear os meus estudos, que quando meu pai se deu conta que eu estava fazendo colegial técnico. Certo. E era uma escola semipública, que era o ITO, você tinha que pagar uma parte. Legal. Tinha condução para Osasco, lembra? Eu morava lá no Jabaquara. Claro. Eu vinha a Osasco fazer escola técnica eletrônica. E por que a gente fazia isso? Porque naquela época, quem não tinha segurança que iria conseguir bancar um curso superior, você fazia uma escola técnica. Sim. E aí, como é que ia pagar aquilo ali? Então eu fui trabalhar no Foto Kodama, o senhor Rioso Kodama, foi um grande mestre para mim, falecido. O meu livro de vendas eu ofereci em memória. Muito legal. Do senhor Rioso Kodama. E o primeiro emprego formal, muito legal você prestigiar ele nisso, né? Com 13 anos, devidamente autorizado no juizado de menores pelo meu pai e pela minha mãe. Olha aqui. Aí eu entrei nessa área de material cinefotográfico. Sim. Só que o que acontecia?
O pessoal que fornecia o material para a loja me via vendendo e falava, puxa vida, temos que levar esse cara lá para a importadora. E aí eu fui trabalhar na Socecal, que era quem importava esse material e revendia para as lojas, e a loja... Isso foi aos 18 anos? Isso aos 13. Aos 13. Não, aos 13 no Kodama. Sim. Aí aos 17, 18, foi para a Socecal. E olha que interessante, Conrado. A Socecal era importadora dos produtos Polaroid, entre outros. Yashica, Polaroid. E eles me levaram para lá, porque teve um Natal, que eu não me lembro de que ano, que eu vendi Polaroid, que você não acredita o quanto que eu vendi de câmeras. Familiaridade com o produto. Com o produto. Fiquei envolvido com aquilo, olha que legal. E aí eu fui trabalhar na Socecal. E aí, sem querer antecipar muito as coisas, mas o que acontece? 20 anos depois, eu viro presidente da Polaroid, aí a Polaroid já estabelecida no Brasil. Mas as grandes coincidências da vida, né? Não sei, o Jung costuma chamar isso de sincronicidade, né? Com certeza. Sincronicidade. Parece que os seus desejos, conscientes ou inconscientes, eles acabam virando realidade, até porque você acaba fazendo as escolhas para chegar onde você quer. E aí a importância de sonhar, que no mundo dos negócios a importância é você ter metas claras. As metas claras da organização, na empresa, são que nem os nossos sonhos. Não pode parar de sonhar, mas o que realimenta os seus sonhos é realizá-los. Então, sonho e execução, palavras de Carlos Alberto Júlio. Carlos Alberto Júlio, como presidente, você trabalhou na HSM, na Tecnisa e na Polaroid do Brasil. Eu acho muito legal que hoje o executivo contemporâneo ele tem que saber algumas vertentes e alguns segmentos para se adaptar bem ao mundo dos negócios. Conta pra gente tudo o que te agregou sendo presidente dessas diferentes empresas de diferentes segmentos. Você sabe, Conrado, isso é um ponto interessante, porque eu falo muito isso pro aluno em sala de aula, né? Você é um administrador, né? Se você dominar técnicas da liderança, técnicas de vendas, liderar técnicas financeiras, porque muitas vezes as pessoas não querem se envolver no financeiro. Isso é um grande erro, porque quem não domina os números não domina o negócio. E muitas empresas estão preferindo gestores hoje, CEOs que vêm da vertente financeira, está começando a mudar o foco. Antigamente existia realmente isso que você falou. Época de inflação, os financeiros ascenderam. Época que é preciso vender, os marqueteiros ascenderam. Sempre houve mais ou menos isso. Mas hoje, eu acho que essa coisa ficou um pouquinho disseminada no seguinte sentido, quer dizer, qual é o líder que a organização precisa, né? A organização carece de líderes que tenham visão de futuro, mas que ao mesmo tempo saiba como levar o time a ter a mesma visão que ele tem, né? Então são pessoas que normalmente se comunicam bem, são pessoas persistentes, mas são pessoas que investem em média 5% do seu tempo na estratégia, ou melhor, 5% do seu tempo planejando o futuro da organização e 95% entregando esse futuro. E entregar esse futuro é estar junto com as pessoas, e aí você tem coisas do tipo assim, o líder hoje é aquele que serve, não aquele que se serve. Com certeza. Tem gente que não tem aquela mentalidade do passado, né? Você foi promovido, ganhou uma sala bacana. Ar-condicionado, cadeira de couro. É o começo do fim. Com certeza. Hoje o líder é aquele que está junto ao cliente, que está junto às pessoas, que está junto ao mercado. Tanto que muitas organizações, você tem salas de trabalho abertas ou espaços totalmente abertos para esse trabalho. Então eu diria que não tem hoje uma especialidade ou uma função que te leve mais rápido ao topo. Eu acho que o que te leva mais rápido ao topo hoje, sim, é conhecer profundamente a operação, isso é importante, né? E foi o que aconteceu nessas empresas que você passou. Foi. Então o que eu falo para o aluno em sala de aula é o seguinte, olha, você é um administrador. Se você vai trabalhar, né, com construção civil, com medicamentos ou, sei lá, com telecomunicações, a técnica de gerir pessoas, a técnica do marketing, a técnica de criar grandes marcas é exatamente a mesma, né? O que você precisa ter é efetivamente a técnica ou as técnicas da boa gestão. Onde entra o meu processo crítico, e sempre eu tive esse processo crítico, talvez daí nós criamos a coluna da CBN Gestão Descomplicada, é que eu percebo que alguns colegas professores, e aí eu estou falando da educação do 3º grau, aí eu estou falando da educação para negócios, eles começam a usar uma linguagem erudita, e essa linguagem erudita é quase que para empoderar o professor perante o aluno. Olha como eu sei, não é verdade? E eu acho que a função do professor é exatamente o contrário. É mostrar para ele que os conceitos são importantes, mas não quer dizer que são complicados ou complexos. Como é que eu simplifico esse ensino para que ele
se inspire, aí sim, a se aprofundar e ser o melhor profissional. Então eu acho que assim, o professor semeia, na verdade, né, ver esse seu aluno lá na frente, superá-lo. E para isso ele precisa ser inspirado. E faz todo sentido. Faz todo sentido do de mundo. você transferir o seu conhecimento. Então, quando eu vejo que um aluno virou lá um diretor de marketing, vendas, um bom gestor, e ele vira e fala assim, porque eu adorava as suas aulas, é um brinde, né? Tô pago. Imagine um planeta onde a tecnologia e a responsabilidade social são conceitos inseparáveis. São 13 milhões de encomendas entregues todos os anos ao seu destino, dividido em 94 filiais que representam a maior empresa de logística do país. A força de mais de 6.700 pessoas, com muita coragem e vontade de crescer. A Braspress é esse planeta azul. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Regos é líder mundial em soluções flexíveis de espaço de trabalho. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Grandes empresas de sucesso já nos escolheram, tornando seus negócios cada vez melhores. É muito mais do que apenas um espaço. São escritórios mobiliados, escritório virtual, coworking, salas de reunião e acesso a mais de 3.000 lounges. Escolha e encontre seu local de trabalho ideal. Ligue ou acesse regos.com.br. Regos. Trabalhe do seu jeito. Carlos Júlio, sobre a máxima, primeiro você capacita, depois você motiva. É verdade. Olha, é impressionante como muitos RHs ainda não se deram conta disso, né? Porque às vezes a pessoa o RH pega e me chama e diz assim, precisamos motivar o pessoal. E eu pergunto, mas o teu pessoal já está capacitado? Porque veja bem, na empresa, pior do que você não fazer é você fazer o que não é para ser feito. O incompetente motivado quebra o teu negócio. Sobre negociação, um bom vendedor, um bom negociador, a premissa, ele tem que aprender a ouvir. Sem dúvida nenhuma. Porque se você não entender qual é a verdadeira necessidade ou desejo do seu cliente, você pode estar oferecendo para ele um produto ou um serviço inócuo, que não tem o menor sentido. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, Conrado. As pessoas dizem o seguinte, ele fala demais e não ouve. Não é bem verdade. Normalmente quem fala muito e bem é porque ouve muito e bem. Quem normalmente escreve bem é porque lê muito e bem, né? Mas a questão é essa, entenda primeiro o que seu cliente quer, depois traga a proposta. Acho muito interessante quando você fala de foco, disciplina e organização. O brasileiro, ele pensa em mudar o seu ano em janeiro e ele acha que o ano começa depois do carnaval. Comente. Então, é que é o seguinte, na verdade, os bons gestores que eu conheço, eles trabalham essa trilogia, foco, disciplina e organização. Individualmente isso já é muito poderoso. Uma pessoa que tem foco, ela entrega mais rápido. Uma pessoa disciplinada, ela faz o que diz que quer fazer. E a pessoa organizada, em tese, trabalha menos com mais resultado. Agora, quando você consegue juntar as três coisas, é dinamite. Foco, disciplina e organização. Marketing pessoal, um assunto tão falado hoje pelos gestores. Olha, o marketing pessoal é aquela história seguinte, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que se mostrar honesta. Não basta muitas vezes você ser um bom profissional, às vezes você tem que ir para a vitrine. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque tudo aquilo que é exagerado vem contra você. Na verdade, o marketing social, nós estamos falando de uma boa comunicação pessoal, nós estamos falando de uma boa aparência muitas vezes, né? E estamos falando principalmente na sua capacidade de se relacionar. Agora, nada disso tem valor se não tiver conteúdo. Primeiro o conteúdo, depois a forma. Comunicação, um artigo que todo mundo precisa se aprofundar. Eu acho muito interessante quando você comentou sobre a Marília Pêra, que antes de ela entrar no palco, ela tinha ali os 5 minutinhos dela de nervosismo, porque o público era diferente, aquele respeito pelo público. Como o gestor atual tem que se preparar em relação à comunicação? Não sei se você sabe, Conrado, mas é um dos grandes medos que as pessoas têm é falar em público. Sim. E às vezes não é falar em público para um auditório, às vezes mesmo numa reunião para 5, 10 pessoas, tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Só que oratória se aprende.
Nós temos bons cursos de oratório, o próprio professor Reinaldo Polito, nosso amigo. Né? Eu acho que a maior preocupação aí, sim, falar bem é importante. Mas é interessante, porque eu conheço um monte de cursos de oratória, mas eu não conheço um curso de escutatória. E para falar bem, tem que ouvir bem. Liderança, o desafio do líder contemporâneo. Captar talentos, desenvolver talentos e colocar o talento certo no momento certo, no lugar certo. Como é essa dinâmica? Pessoa certa no lugar certo parece até uma daquelas frases de efeito. Sim. Mas não é não. Vamos brincar um pouquinho com a frase. O gestor não tem outra saída, ele tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Por quê? Porque se ele tem a pessoa certa no lugar errado, essa pessoa vai embora. Ela não está se divertindo, ela não está se sentindo útil. Aquele cargo não é para ela. Mas olha só, a pessoa errada no lugar certo quebra a empresa. Sustentabilidade, lato sensu, que você comunica no livro Economia dos Cedros. E eu acho muito interessante que é a sustentabilidade das empresas, das famílias e do país. Como funciona essa sustentabilidade lato sensu? É porque é o seguinte, é o pensamento de longo prazo que às vezes, ou na maioria das vezes, é atropelado pelo curto prazo. Está na moda, e é uma preocupação legítima, eu também tenho essa preocupação, a sustentabilidade ecológica. Mas como nós vamos ter sustentabilidade ecológica se você não tiver antes a sustentabilidade econômica? E a sustentabilidade econômica depende fundamentalmente de empresas saudáveis, de profissionais saudáveis. Então é assim, tudo começa no indivíduo e tudo termina no indivíduo. O grande Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, ele tem uma máxima que é: contratamos pela presença de QIs e demitimos pela ausência de IEs. É verdade. E é mais ou menos assim mesmo. Nós acabamos de fazer uma pesquisa lá no Locomotiva e é onde a gente percebe isso. As empresas contratam as pessoas porque querem alguém diferente. Nós precisamos de alguém para oxigenar. Vamos trazer alguém de outro setor. Mas sabe o que é interessante? Elas te contratam porque você é diferente e te mandam embora porque você não é igual. Construção e destruição de marcas, assunto tão falado na sua coluna. E houve 2 acontecimentos agora com esses furacões, um com a Best Buy e um com a Pizza Hut, que você comentou, entre outros, que você pode tanto alavancar uma empresa como destruir uma marca em fração de segundos pelas redes sociais. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É porque a marca ela tem que representar para fora o que a empresa é por dentro. Sim. A marca é o espírito e os valores da companhia percebido pelo cliente. E muitas vezes organizações grandes como Pizza Hut, Best Buy, você tem tantos funcionários que às vezes um deslize de um desses funcionários impactam a marca. Esses 2 casos é a Best Buy, na época lá agora com os furacões, um gerente de uma unidade resolveu precificar a água 3 vezes o valor de mercado. E evidentemente isso destrói a marca. E com certeza a Best Buy não precisa triplicar o preço da água de uma unidade. E a Pizza Hut ainda foi uma coisa interna, mas que repercutiu nas redes. O gerente de uma unidade, parece que em Jacksonville, na Flórida, colocou no quadro de aviso dos funcionários, né? Olha, tem aí o furacão, se prepare, etc e tal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você chegar atrasado, segue a política da empresa. Você será descontado, você não será perdoado. E um cliente viu aquilo, tirou uma fotografia e foi para as redes sociais. E evidentemente que a Pizza Hut falou, olha, foi a iniciativa de um gerente de uma unidade nosso, evidentemente que nós não concordamos com isso. Marca é coisa muito séria. O dia a dia de Carlos Alberto Júlio. Opa, é complicado. Como é que é a sua rotina pessoal, Carlos? Olha, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, não é? Só que tem uma diferença fundamental de quando eu era um executivo e agora que eu sou uma pessoa que me dedico à gestão executiva, a conteúdos, porque eu acho que eu acabei descobrindo o meu propósito. E quando você descobre o que você veio fazer nessa vida, parece que tudo tem uma outra dimensão, né? Eu estou aí em 5 conselhos de administração, na verdade 6, é que um é trimestral. Eu tenho a minha coluna diária lá na CBN, eu tenho as palestras, eu tenho as aulas, né? Viaja muito. Coaches. E viajo bastante, até por questões profissionais também, né? Mas como tudo isso tem uma sinergia, que é desenvolver pessoas e organizações, e isso parece que é o meu propósito, e eu entendo que talvez tenha sido isso que eu vim fazer na vida, ou uma das coisas que eu vim fazer na vida, então eu poderia dizer o seguinte, que eu me divirto muito trabalhando. Então a minha vida pessoal e minha vida profissional, ela tem uma certa simbiose, ela tem uma certa junção. E mais, né? A Adriana, a minha
nova companheira, ela também é uma terapeuta que também trabalha muito, que também tem muito esse sentido de missão no trabalho dela, né? Então ela tem um espaço terapêutico lá no Brooklyn, chamado Cintila, onde não só ela atende as suas sessões de terapia, como ela tem uma série de outras terapias alternativas, né? E grupos de estudo e retiros, ela também é consteladora. Então, como ela tem uma atividade que lhe dá muito prazer, mas também que demanda muito tempo, e eu também, o que acaba acontecendo é que nós dois trabalhamos muito, mas nós dois nos encontramos muito realizados. Maravilhoso. E você é pai de 2 filhos, os 2 já casados, formados, enfim, e 3 netos, né? Exatamente. Qual que é o legado que Carlos Alberto Júlio quer deixar para os filhos dele? Olha, se eles lembrarem-se de mim, mas principalmente os netos, chega um momento que você fica mais preocupado com o neto lembrar de você do que filho, né? É verdade, né? Não, claro que filho é muito importante, eu tenho 2 filhos muito bacanas, 2 amigos, 2 companheiros, né? O Tiago, que é o mais velho. Grande Tiago. Né? O Carlos Alberto Júlio Júnior está comigo lá na locomotiva e são 2 pessoas bastante especiais. Também casaram, minhas 2 norinhas, são 2 pessoas muito são bacanas. Filhas, né? São filhas, né? E que me deram de presente os 3 netos, né? A Monique me deu o Joaquim e o Raul e a Thaís me deu o Davi. Então eu acho que essa coisa da família, para mim, é uma coisa muito importante. A inserção da Adriana e os 2 filhos da Adriana também nessa família é uma coisa para mim muito importante, que vai se dando ao longo do tempo, mas eu sou assim, eu adoro estar no churrasco com os filhos, eu adoro tomar cerveja com eles e eu acho que são dos prazeres da vida e eu curto esses prazeres. Bom, o hobby do Carlos Alberto Júlio é vinhos. Nós estamos no Vile do Van aqui em Alphaville para curtir um pouco esse hobby, né, Carlos? Aliás, um privilégio Alphaville ter uma casa como a Vile do Van, né? Sim. O Sidney trouxe a casa para cá há alguns anos. Grande Sidney. Né, o Sidney Brandão. E realmente eu acho que é um prestígio muito grande Alphaville ter um lugar onde você tenha não só a questão de ter um bom vinho, sim, mas o vinho bem servido. Olha que né? A ajuda do sommelier para você harmonizar e uma cozinha sempre assim. Pessoal, não ganho nada para falar isso não. É que eu sou frequentador e é bom mesmo. Grande Carlos. Carlos, e eu sei que você, além do seu hobby ser vinho, você também participa de uma confraria há mais de 17 anos. Conta pra gente. Pô. Fevereiro agora vai fazer 18 anos. Nós temos uma confraria, nós nos reunimos 2 vezes por mês, uma terça sim, uma terça não. Olha que legal. Há 18 anos nós nos reunimos lá no Fazano, naquela salinha que tem em cima lá do... Sim, mais exclusivo. Fazano, né? E é uma confraria, nós somos 20 confrades, extremamente exigentes. Eu costumo dizer que lá eu sou bagrinho, né? Porque tem gente lá que conhece muito vinho, né? Sabe até o produtor, você estava me falando, né? Ah, não, nós temos uns 2 ou 3 colegas lá que eles adivinham o produtor. Eu falo, como é que pode? Né? Porque tem alguns produtores que são muito, que é muito característico. Eu estava te comentando, por exemplo, sim, claro, um dos meus preferidos da Borgonha, que é o Prieurrock. O Prieurrock é tanta pitanga, tanto aroma de pitanga no vinho dele, que dificilmente você erra um Prieurrock, né? Mas você acertar vários produtores, aí é missão para os meus amigos da confraria, talvez para o Sidney, aqui não para mim. E hoje conhecemos Carlos Alberto Júlio, o grande empreendedor, um grande gestor e também um professor que nos ensinou. E o Carlos Alberto do dia a dia, essa simpatia, família e apreciador de um bom vinho. Carlos, obrigado por esse dia maravilhoso. O prazer foi meu, obrigado pela visita de vocês, viu? Pra gente é uma honra e eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para quem está em casa nos assistindo. Nós falamos de vida e de negócios, pode ser 2 então? Claro, por favor. Então, para os negócios, você líder, aprendi com o Jack Welch, ele dizia assim, que tudo que você tem que fazer com as pessoas é desafiá-las, remunerá-las e celebrá-las. Mas tem que fazer os 3. Não adianta só desafiar. Desafiou, entregou, remunera. Não basta só remunerar, celebre, porque a remuneração vem para o bolso, a celebração vem para o coração. E para a vida, uma frase do Madiba. Uma vez, Mandela disse assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo.
Grandes frases de Carlos, obrigado por esse dia maravilhoso. E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo, que acompanhou nossa entrevista deliciosa e um brinde maravilhoso aqui com o Carlos Alberto Júlio. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias. Conta Pra Gente. Apoio Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Regos. Trabalhe do seu jeito. Imagine um planeta onde a tecnologia e a responsabilidade social são conceitos inseparáveis. São 13 milhões de encomendas entregues todos os anos ao seu destino, dividido em 94 filiais que representam a maior empresa de logística do país. A força de mais de 6.700 pessoas com muita coragem e vontade de crescer. A Braspress é esse planeta azul. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Regos é líder mundial em soluções flexíveis de espaço de trabalho. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Grandes empresas de sucesso já nos escolheram, tornando seus negócios cada vez melhores. É muito mais do que apenas um espaço. São escritórios mobiliados, escritório virtual, coworking, salas de reunião e acesso a mais de 3.000 lounges. Escolha e encontre seu local de trabalho ideal. Ligue ou acesse regos.com.br. Regos. Trabalhe do seu jeito.